Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês e dar continuidade a essa série de vídeos referentes à segunda fase da prova de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi ministrada no dia 8 de agosto recente de 2021. Essa prova, como eu já falei para vocês, meus amigos, em vídeos anteriores, ela teve questões que de certa forma ou caíram na primeira fase, nas questões objetivas, e outras questões nós já havíamos conversado com vocês aqui no nosso canal. Se você, candidato, analisar bem a prova, de uns anos para cá, a OAB tem feito provas muito práticas e muito objetivas. Ela, por mais que às vezes ela siga uma linha conceitual, ela quer saber realmente se o aluno ele está preparado para o dia a dia da advocacia. E essas questões, elas estão ali buscando essa prática processual e, no nosso caso, a prática de direito do trabalho. E essas questões de hoje, como no vídeo passado, elas são temas muito fortes e muito importantes para o advogado militante da área trabalhista. E no nosso vídeo de hoje isso não vai ser diferente. Quero conversar com vocês primeiramente aqui, referente à questão número 3, a terceira questão da prova da segunda fase. Nessa terceira questão, o que o enunciado ele nos falava? Havia um cozinheiro de um restaurante, se não me engano o nome dele era Rezende, ele foi contratado no início do ano, em maio de 2019, para trabalhar de cozinheiro. O horário de trabalho dele era das 16 da tarde até a meia-noite nesse restaurante. Em setembro de 2019, ele foi dispensado sem justa causa. Após isso, o Rezende procurou seu advogado e ajuizou uma reclamação trabalhista, requerendo, dentre outros pedidos, o intervalo intrajornada, pois, segundo ele não gozava de 1 hora de intervalo para a refeição, e, acrescido a esse pedido de intervalo intrajornada, os seus reflexos nos seus outros direitos. A prova, ela perguntou duas coisas para o examinando. A primeira, na letra A, era o seguinte: ela afirmava que realmente, sendo você contratado pelo restaurante, o restaurante confirmava que não concedia esse intervalo intrajornada. Pergunta para você, advogado da reclamada, qual seria a tese defensiva para que você, como advogado, minimizasse eventual condenação em face dessa reclamada. Antes de mais nada, meus amigos, eu, como advogado, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: em que pese a empresa afirmar e confirmar que realmente não concedia esse intervalo intrajornada, você futuramente, como advogado, e também aqui na prova de advogado trabalhista, você vai defender a empresa. Então, a linha de defesa seria a seguinte: primeiramente, você falaria que a empresa concedia um intervalo intrajornada ao reclamante. É assim que você coloca numa defesa. E nessa questão específica, independentemente da forma como você vai elaborar a sua resposta dessa questão, você pode colocar muito bem que, independentemente da empresa ela conceder o intervalo intrajornada, ou seja, você não vai confessar, você não vai dizer, né, nesse enunciado ou numa futura contestação que o autor está certo. Pois, como dizia um professor meu, se você não contesta isso, cá entre nós, você não está ainda preparado para ser um advogado. Então, a primeira coisa que você vai fazer é contestar, vai afirmar na sua defesa e nessa questão que a empresa
concedia o intervalo intrajornada ao reclamante. A partir daí, na resposta desse enunciado, você colocaria que, com base no artigo 71, parágrafo 4º da CLT, em que pese o deferimento ou a procedência do pedido do intervalo intrajornada, esse intervalo intrajornada, de acordo com o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, ele tem natureza indenizatória, meus amigos. Ou seja, a partir do momento que determinada verba possui natureza indenizatória, ela não vai gerar reflexos nos outros pedidos, como no caso dessa reclamação trabalhista, não vai gerar reflexos no 13º salário que ele pediu, não vai gerar reflexos no FGTS, no recolhimento do FGTS. Pois é isso que ele quer aumentar um pouco o seu FGTS, ele quer aumentar um pouco ali o 13º. Então, se o juiz ele conceder a procedência desses reflexos, além de você pagar o intervalo intrajornada, o valor referente ao intervalo intrajornada, você vai pagar a diferença destes reflexos. Então você, seguindo a base desse gabarito, você vai dizer que ele não tem direito a esses reflexos, porque o intervalo intrajornada, ele possui natureza indenizatória. Entendeu, meu amigo? Outra coisa que eu quero conversar com vocês também, que não foi objeto dessa questão, mas certamente uma das questões, um dos pontos mais importantes desse artigo, é a parte final do parágrafo 4º do artigo 71. O que eu quero dizer com isso? Na parte final desse parágrafo 4º, ele diz o seguinte, pessoal, ele diz que essa verba indenizatória, eu quero explicar o seguinte: na hora da ocorrência do intervalo intrajornada, se essa concessão foi parcial, o reclamante ele só tem direito à diferença. Antes da alteração da CLT, da reforma trabalhista, da Lei 13.467, antes da reforma, por exemplo, se o funcionário gozasse de 30 minutos de refeição ou de intervalo, sobrariam 30 minutos, correto? A Justiça do Trabalho dava a uma hora integral. Se ele usufruísse 50 minutos, a Justiça do Trabalho não daria os 10 minutos restantes. Ela daria o horário integral, ou seja, ela daria a uma hora total do intervalo intrajornada. Após a reforma trabalhista, isso acabou. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Se ele usufruía de 20 minutos de intervalo, sobrou 40 que ele não tirou. A Justiça do Trabalho atualmente só vai conceder ao reclamante essa diferença de 40 minutos. Retornando ao exemplo anterior, se ele usufruía 50 minutos de intervalo intrajornada e ele voltou mais cedo só 10 minutos, se ele só não usufruiu de 10 minutos, a Justiça do Trabalho apenas vai conceder os 10 minutos restantes. É essa que foi a alteração mais importante quando nós falamos de intervalo intrajornada na Justiça do Trabalho. Eu quis passar esse ponto para vocês especificadamente, meus amigos, porque esse é um ponto mais importante dessa matéria, nesse quesito, e é uma das questões mais usuais do dia a dia da Justiça do Trabalho. Isso aí ocorre toda hora na Justiça do Trabalho. Então, além de você ter a ciência que é uma verba indenizatória, não gerando reflexos, você tem que entender também que o judiciário ele só vai pagar a diferença do intervalo intrajornada. Isso tem que estar no sangue do advogado trabalhista. Ok? A letra B da questão era a seguinte:
ele informa que na petição inicial desse cozinheiro, do Rezende, não foi colocado os valores referentes às rúbricas, não foi ali colocado o valor referente aos pedidos. Por exemplo, ele pediu o intervalo intra-jornada, fez a causa de pedir na inicial, fez o pedido no rol de pedidos e não botou qual seria o valor devido. Esses reflexos em 13º salário, em FGTS, ele falou na causa de pedir, colocou no rol de pedidos, como sempre aconteceu, mas ele não especificou qual era o valor específico desses reflexos do 13º, do FGTS. Meus amigos, após a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, ela trouxe-nos uma alteração muito importante que mudou o cenário da Justiça do Trabalho. No artigo 840, parágrafo 1º, ele é claro, deixa ali alguns requisitos que tem que conter a petição inicial. Dentre elas, pedido certo, determinado e indicação de valores. Por que eu realcei essa expressão indicação de valores? Porque muitos magistrados, eles entendem, tem uma corrente que entende que é necessária apenas a indicação de valores, ou seja, o Rezende, o advogado do Rezende poderia ter colocado ali intervalo intra-jornada no valor de R$ 3.500 e reflexos de FGTS e 13º salário no valor de R$ 500. Outros magistrados, uma segunda corrente, entende que isso não é suficiente. Ele entende o raciocínio lógico de que não é suficiente só você indicar os valores, porque eu quero saber da onde que você indicou esses valores, da onde que você achou esses valores. Então ele exige que você coloque a liquidação, o cálculo da onde você encontrou esses valores. No meu entendimento, e com base na maioria dos entendimentos do TST, a lei, no seu parágrafo 1º, no artigo 840, ele coloca indicação de valores. Ele não fala liquidar valores, não fala juntar os cálculos, não fala juntar liquidação, em nenhum momento ele fala isso. Então, a maioria dos juízes entende que só liquidação de valores, a indicação de valores é suficiente. Mas eu, como professor e como advogado trabalhista precavido, e já passei por várias situações inconvenientes, eu no meu dia a dia, certamente eu terei que fazer esse cálculo, eu terei que liquidar esse valor, e já que a partir do momento que eu estou liquidando, por que não juntar esses cálculos, juntar essa liquidação na inicial? Porque o juiz pode muito bem extinguir esse processo sem resolução do mérito, só porque eu não coloquei essa planilha, que não vai me acrescentar nenhum prejuízo. Então, foi essa questão da questão B dessa questão. O que ele pedia ali? Ele pedia que você, como advogado da empresa, que uma vez que o advogado na inicial não indicou esses valores, qual seria a preliminar? Ele já deu de bandeja ali, meus amigos, ele já deu de presente metade dessa questão, o que ele queria. Ele já falou que era uma preliminar. Se ele já falou que é uma preliminar, é uma defesa indireta, como já conversei com vocês em vídeos anteriores, e no caso era uma preliminar de inépcia da petição inicial. Por quê? Porque a petição inicial, ela não cumprindo o disposto do artigo 840, parágrafo 1º, ela deveria ser, através dessa preliminar, declarada inépta, com base no artigo 485 do Código de Processo Civil. Esse artigo, meus amigos, ele trata da resolução sem não análise do mérito. Extingue-se o processo sem resolução do mérito. O artigo 485, inciso 1,
está logo ali, inépcia da inicial. Então você colocaria aqui, como advogado da reclamada, em preliminar, iria requerer ao juiz a declaração de inépcia, com base no artigo 485, inciso 1º do Código de Processo Civil, requerendo, portanto, o julgamento sem análise do mérito, sem a resolução do mérito. Tudo bem, meus amigos? Basicamente, essa foi a prova. Se você olhar, é uma prova prática, não tem muitas questões conceituais, é o dia a dia do advogado e o dia a dia de nós estudantes do direito. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse tema, das minhas explicações nessa questão. Nos encontraremos no próximo vídeo. Caso você tenha gostado desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.